Pessoal, boa noite. Vamos começar agora a segunda sessão de Just in Time hoje. Quem vai apresentar para a gente vai ser a Mariana. A Mariana vai apresentar um artigo, aí, uma revisão que ela fez sobre uma síndrome pouco conhecida, né? E vai comentar com a gente o que ela aprendeu e vai dividir conosco esse aprendizado. Mari, bem-vinda. Pode dividir sua tela. Tá vendo? Tá, sim. Pode pôr o módulo apresentação e começar. Então, boa noite para todo mundo. Meu nome é Mariana, sou R3 da emergência do HC, da UFMG, orientador foi Leonardo Paixão. Igual ele falou, nós vamos falar da síndrome Brecht. A gente estava na UPA, e aí, durante a corrida de leito, passando o caso. Era um feminino de 73 anos, e ela estava em D2 da UPA. O paciente tinha uma bradicardia e estava anúrica há um dia. Inclusive, a queixa dela de procurar a UPA foi não urinar, né? E aí, assim, na triagem foi verificada uma bradicardia, por isso ela acabou entrando. A paciente usava atenolol 50 miligramas 2 vezes ao dia. Ela não sabia relatar o motivo. Ela tinha um hemangioma extenso em região abdominal e de membro inferior esquerdo. Ela acompanhava no HC, mas falou que era um tratamento conservador, não tinha nada para fazer. O paciente estava com essa queixa de anúria há um dia, e aí na triagem foi verificada essa frequência cardíaca de 32, igual eu já tinha falado. Ela apresentou uma estabilidade hemodinâmica quando a gente foi fazer o eletro dela. A hora que a gente deitou ela no leito, ela apresentou uma PA de 84/40, sudoreico e mal-estar. No ECG apresentava uma FA de baixa resposta, com um QRS bem limítrofe, e aí foi iniciada uma dopamina sem resposta, e aí nós encontramos um marcapasso transvenoso nela. A paciente manteve, desde então, estabilidade, com melhora da diurese, assumiu o ritmo, a gente implantou na segunda, na terça para a quarta, ela já assumiu o ritmo dela, e mantinha uma frequência de 56. A gente estava aguardando transferência para avaliação do marca-passo definitivo. E aí o plantonista do outro dia olhou e falou assim: vocês não pensaram em síndrome Brecht para ela, não? E aí nós ficamos naquela, né? Tipo assim, eu fui meio que sorri e concorde, porque eu não tinha ouvido falar. E aí ele falou assim: eu já vi no IM Critic, que é um blog, né? Que, assim, publicado mundialmente e tudo. E aí eu fui olhar e realmente tinha. E aí a síndrome Brecht era uma associação de bradicardia, falência renal, bloqueador do NOAV, choque e hipercalemia. Inclusive tinha essa publicação de 2016 e uma outra publicação em setembro de 2020. E aí nós vamos ler para entender o que seria essa síndrome Brecht. Gente, se eu estiver falando muito rápido, viu, Léo? Qualquer coisa aí vai dando um toque. Esse trem é meio mudo, a gente fica só olhando o computador. Tá gravado, Mari. Qualquer coisa a gente vê de novo. Tá. Então, a síndrome Brecht é uma síndrome em que ela conta com bradicardia, falência renal, bloqueio do NOAV, choque e hipercalemia. Para a gente só lembrar um pouquinho do potencial de ação do músculo cardíaco, para a gente entender como que vai alterar, que um deles, o principal, é a hipercalemia, né? Então, assim, o coração faz uma despolarização rápida devido à abertura dos canais rápidos de sódio, e aí entra muito sódio, entra o sódio. E aí ele faz um platô, que é devido à abertura dos canais lentos de cálcio, e aí, nesse tempo, também fecha a entrada de potássio. Nisso, ele mantém esse platô e faz a despolarização. Quando ele vai fazer a repolarização, ele abre os canais de potássio e diminui os canais de cálcio. E aí aumenta a permeabilidade para a entrada de potássio, resultando no repouso. Quando ele tem quando ele, no coração faz uma hipercalemia, ele aumenta esse potencial de repouso, a membrana fica hiperexcitável. Então, ele diminui a despolarização e a repolarização, resultando nessa maior bradicardia.
A síndrome Brecht, eu expliquei só a hipercalemia para a gente entender um pouco de como que ela vai influenciar nessa bradicardia, né? Que aí a gente vai ver que tem toda essa questão. Dele tem como se fosse um ciclo vicioso, que ele pega a sinergia entre o bloqueador o beta-bloqueador, o bloqueador dos canais de cálcio, que já causa uma bradicardia. E aí ele tem uma redução da perfusão, uma diminuição da função renal, que aumenta vai causando uma hipercalemia, que piora a bradicardia, e aí ela piora a perfusão renal, que piorando esse rim, piora o potássio e vai fechando esse ciclo vicioso. Aqui tem que o IECA e o BRA, eles ajudam tanto a piorar essa função do rim, quanto a aumentar a hipercalemia. E aí entraria nesse ciclo vicioso, nesse sinergismo entre a droga, a droga e a hiperpotassemia, causando essa bradicardia e fechando esse ciclo. Então, o que a gente viu de observação é que o principal trigger era a hipovolemia, que piorava tanto a questão da perfusão do paciente, né? Que a bradicardia ela acontecia mesmo com uma hipercalemia leve a moderada, não precisava ter uma hipercalemia exuberante que em outros quadros causariam essa arritmia, ele causa com potássios mais baixos. A bradicardia com a hipercalemia sem alterações características no ECG, e a hipercalcemia ela colabora, e os beta-bloqueadores e bloqueadores dos canais de cálcio, eles eram tomados nos pacientes que foram estudados em doses recomendadas. Eles não tinham uma intoxicação por essas medicações, e era um sinergismo entre as drogas e a hipercalemia. Então, você não era um paciente igual a paciente que eu citei, era uma paciente que tomava o atenolol 50 de 12 em 12, assim, foi a dose que ela estava na receita do posto de saúde. Ela não fez uso a mais dessa medicação. E aí, na síndrome Brecht, nos estudos que a gente leu, era um tratamento primeiro do manejo do volume, conforme a necessidade, avaliar a volemia da paciente, o tratamento da bradicardia, que começava com um cálcio EV para estabilização da membrana, né? A epinefrina, no aumento da frequência cardíaca, que ele também já começa a fazer a troca do potássio, e a dobutamina, que em pacientes normotensos e mal perfundidos, e se refratários, o marcapasso. E aí o tratamento também da hipercalemia, que ele fazia a solução polarizante, furosemida, o salbutamol e a hemodiálise, se nenhum desses resolvesse. E tratamento de outras causas que pudessem estar influenciando nisso. E aí, o que eles afirmavam bastante? Esse da direita é um resumo, né? Mais divertido assim, para a gente ver, entender esse sinergismo. E da direita, ele falou ele questiona nos artigos que descrevem a fisiopatologia, tanto no IM Critic, que ele não coloca o gluconato de cálcio no algoritmo da bradicardia, e por isso seria uma falha, ele questionando se não seria uma falha nesses algoritmos do ACLS, que a bradicardia seria atropina, dopamina, epinefrina, uma delas, e depois o marcapasso, né? Esses estudos, esse primeiro que a gente viu, é um estudo que fala também foi publicado em fevereiro de 2020 no PubMed. Outra coisa que deu meio assim, eu olhei no UpToDate ali na hora, tentando fazer esse jogo rápido aí, e não tinha nada que me ajudasse ali rápido na hora, né? E aí depois, sentando, eu fui ver, vi que no IM Critic, as principais fontes eram do PubMed. E aí tinha esse fevereiro de 2020, e aí ele vinha com essa tabela, era um estudo de casos, né? E aí a gente vê nessa tabela, acho que dá para explorar ela um pouquinho, que tem pacientes variando bastante as idades, né? Um mais novo aqui, bem destacado, de 24 anos, e aí outros que seriam idades que já usariam essas medicações beta-bloqueadores mesmo, né? O atenolol e esses mais comuns.
todos eles tinham essa bradicardia, que é o B do Brecht, né? Ele tinha essa variando aí de 56 até 28 batimentos. A falência renal estava em todos, realmente todos tinham a falência renal, mas a hora que a gente via os outros componentes da síndrome, eles não eram comuns, não estavam obrigatório em todos, né? A gente vê que o bloqueador do átrio ventricular tinha aí, ó, 3, 4, 5, 6, 7 pacientes com 2 não apresentaram. O choque também, que tá, né, do S, que seria também, pensando numa síndrome fechando aí, todos estariam chocados. A gente vê que não aparece em todos, na verdade, até na minoria, né, só 2 apresentaram choque. A gente vê que a hipercalemia varia tanto de uma hipercalemia aí mais leve, 5,5, até uma hipercalemia muito significante de 9,2, 10,1, tudo. E a gente vê que a correção tem vários. Gluconato de cálcio só isolado em um só que apresentou, que a gente vê que tinha um potássio bem mais, era o melhor potássio, né, dos estudos. E a gente vê que os outros teve a associação de vários e caíram também na hemodiálise e no marca-passo. Ó. Um marca-passo. Cadê? Tem outros aqui. 2, 3. Esse aqui é percutâneo, né? Então, assim, a gente via que não é também um tratamento milagroso que na bradicardia que se encaixar, eles simplesmente saem da síndrome, uma síndrome que a gente falaria metabólica e tiraria o fator do marca-passo, né? Que seria mais mecânico, assim, estimulação, né? Esse outro foi um estudo que eu achei interessante colocar ele. A gente vê que síndrome Brecht, a gente não acha uma variação, uma gama grande de estudos assim. Esse eu achei bacana. Ele falava de uma paciente de 55 anos, feminino, que ela tinha uma DRC, já estágio 5, uma diabetes e uma hipertensão. Ela fazia uso de diltiazem, hidralazina e diuréticos e insulina. E aí ela chegou no PA, e aí ela chegou com mais hipertensa, um edema, e aí uma creatinina de 13, uma ureia acima de 100, bicarbonato mais baixo e um potássio de 5. O ritmo era sinusal e a frequência normal, estava em torno de 90, 95. E aí pensaram-se uma sobrecarga de volume por insuficiência renal. E aí ela caiu numa diálise. Ela foi dialisada e foi para a enfermaria. Fizeram medidas anticongestivas associadas e aí ela ficou com um balanço de menos 1.360 nessa primeira noite dela. No outro dia foi verificado que ela tinha uma PA de 82 por 37, uma frequência de 30 a 40 batimentos, um potássio de 5,4. E aí no eletro ela estava com uma BRAD com QRS estreito. E aí ela, pela descrição deles, eles fechavam uma síndrome Brecht para ela. E eles fizeram gluconato de cálcio, polarizante, salbutamol, um sulfonato de poliéster de sódio lá, que eu particularmente não conheço. E aí eles ainda fizeram 2 doses de atropina, de 1 miligrama depois de meio miligrama, e que não teve diferença nenhuma. Eles ligaram uma dobutamina. E mesmo assim, eles encaixaram ela na síndrome Brecht. Foi excluído sepsis, suspenso de diltiazem, e aí em 24 horas ela mostrou uma melhora muito importante e um retorno ao sinusal, ao ritmo sinusal. Então, assim, conclusão. O que a gente consegue concluir, assim, o que eu concluí, né? A gente pode pensar, sim, numa síndrome Brecht, mas eu não acho que ela fecha o pacote de ter todos esses, o B, o R, o A, o S, o H, em todos, para todos os pacientes. Uma síndrome que, porque foi publicada lá, ela, assim, todo mundo começou a tomar ciência, mas que não se encaixa, assim, em todos os pacientes. Que o que acrescentaria para mim seria que eu estaria um paciente com bradicardia instável, vou fazer o eletro, vou ver que está bradicárdico, vou ver aí se tem um QRS alargado ou não. Eu vou checar e corrigir a volemia do paciente e vou tentar fazer um potássio ali mais point of care. No caso do poli, que a gente consegue fazer, por exemplo, no gasômetro. E aí vai me dar margem para, enquanto eu estou pedindo para buscar o marca-passo, eu já fazer um cálcio para ela, ou às vezes até uma adrenalina, uma dose mais baixa ali, para ver se ela responde. Se eu tiver com esse potássio mais alterado, por exemplo, no caso dessa paciente, às vezes ela teria margem para a gente fazer, porque ela chegou com uma queixa de anúria,
apesar dela não ter nenhuma alteração renal mais assim, que ela sabia, documentada, mas ela tinha o potássio dela. A gente fazendo, veio que está um potássio acima de 5 aí. Ela tinha um QRS bem limítrofe, assim, mais para querendo alargar. E aí, assim, não tinha uma onda apiculada nem nada, que a gente viu que nessa síndrome não aparece, mas vindo um potássio acima de 5 aí, ela com essa queixa de anúria e estava euvolêmica, eu conseguiria ali, às vezes, tentar fazer um gluconato de cálcio, mesmo sem a alteração mais importante do eletro, e às vezes até uma adrenalina para ver se ela começava a responder ali. Não sei se ela sairia desse marca-passo, mas às vezes a gente ganharia um tempo para poder implantar um marca-passo num paciente que não está tão estável, às vezes um pouco melhor estabilizado. E aí, é isso. Léo? Muito rápido? Não, foi bom. Tudo bem. Eu disparo. Tudo bem. Tudo bem, pessoal. Vamos lá, então. Vamos, pode descompartilhar a tela, Mari, para a gente... Ai, peraí que eu tenho que ver como que eu faço isso. É só parar de compartilhar. Deixar que eu faço por você. Ai, deixo, porque eu sou péssima. Desculpa. Bem, gente, quem quiser abrir a tela aí para comentar, tá aberto aí para comentar e conversar um pouquinho e ver o que vocês têm para... Ô, Léo, foi bem rápida a passagem, assim, que eu falei da hipercalemia, dos canais, assim, porque eu acho que ia ficar um pouco, ia estender muito, sabe? E, assim, acho que o principal é isso mesmo dessa hipercalemia, que a gente tem que entender isso, que ela vai deixar a membrana mais estável, e aí ela vai demorar mais a fazer a despolarização, né? E aí, por isso, o ritmo vai ficar mais devagar, fica uma membrana mais estável, e aí foi isso que eu entendi, pelo menos. E aí a gente tentando estabilizar essa membrana, melhorar a estabilidade da membrana com gluconato de cálcio, às vezes a gente já conseguiria acelerar um pouquinho esse ritmo. E aí, por isso, o gluconato, por exemplo, eu sou uma pessoa que, se eu ver que tem, pelo menos que eu concluí, assim, se tiver o bloqueador, eu ver que tem um indício de uma insuficiência renal, alguma coisa que colabore com isso, e um potássio, assim, acima de 5, eu acho que valeria a pena essa tentativa. Essa minha conclusão, assim, foi que eu acho que me acrescentou. Vitor, não está dando para te entender. Não sei se você está falando sem querer. Não tem. Bom, não sei se o Vitor está tentando falar ou se ele está... Tudo bem, dúvidas? Comentários? Quem já conhecia? Brett? Quem ficou conhecendo hoje não ficou muito impressionado? Bom, quando vocês vão ficando menos tímidos, ou então a gente já vai caminhando para encerrar, fazer alguns comentários, né, Mari? Então, acho que a gente vive a era das redes sociais, né? Ela tem efeitos... né? Mudou a sociedade, né? Provavelmente a nova era que a gente vai viver da informação, ela é antes e depois das redes sociais, né? Ela muda completamente a vida, né, em sociedade, e ela muda a medicina também, né? Então, nós estamos vivendo agora na pandemia a era do pré-print, né? E talvez aí nos poucos anos que precederam, a era do FOAMed, né? Dos blogs, dos podcasts, né? E as coisas se multiplicam muito rápido, né? E às vezes elas se multiplicam, às vezes sem passar pelo ritual tradicional da saúde baseada em evidências, né? Então, de repente, uma série de casos passa a virar uma conduta aí universal. E aí vocês viram que talvez essa síndrome Brecht seja um exemplo interessante para a gente pensar sobre isso, né? Como um canal de comunicação
popular, né? Ele pode popularizar alguma coisa que não está tão consolidada. E, de repente, a gente pode ser bacana, pode ser bom, mas precisa de pensamento crítico, precisa de raciocínio crítico, precisa de ceticismo esclarecido para a gente usar isso bem no dia a dia e para a gente não fazer mal, né? Eu acho que a palavra de ordem aqui é ceticismo esclarecido, né? Aquelas coisas, a gente duvidar um pouquinho, entender um pouco melhor, entender de onde vem. E aí, depois da gente entender de onde vem, nós estamos, assim, né, a gente certamente convencidos de que, a partir do momento que lançou-se essa discussão, é que os estudos foram falados. Então, foi bem interessante que, do ponto de vista histórico, né, o podcast criou essa síndrome, né? Ele criou, e os relatos todos vêm a partir da criação da síndrome. Então, as pessoas, então tá. Então, a partir daí, as pessoas começaram a publicar um termo que foi cunhado a partir de então. Claro que muitas coisas são assim, né? A própria medicina baseada em evidência não era chamada desse jeito, até que o Guide virou e falou assim, peraí, vamos chamar isso aqui de medicina baseada em evidência e falar que isso aqui não era exatamente epidemiologia clínica que a gente falava antes, tem algumas diferenças aqui e tudo mais, aí vai. E as coisas, a gente vivencia muito isso, né? Mas fica claro que nós estamos falando de uma evidência que é baseada em 7 casos que tentam se ajustar, talvez, né, até para produzir publicação a uma síndrome que foi produzida de certa forma, bem fisiopatológica, né? E sem uma consistência para a gente virar e falar, pera, mas o que muda? Então, a gente tem que, a partir daí, ver o que a gente aprendeu, né? E aí, acho que a Mari, que nós conversamos bastante, né? É que talvez se a gente pensasse que uma bradicardia, se a gente usasse, de fato, o padrão do ACLS, provavelmente pode ser que a gente não errasse, né? Porque quando a gente vira lá e está diante de uma situação crítica, né, no ACLS, uma das coisas que a gente, né, que ele está escrito, né, beleza, começa aqui com fluxograma, mas não vamos deixar de pensar na etiologia, e talvez diante de uma bradicardia num paciente com sinais aí de insuficiência renal, a gente acabar lembrando do potássio, né? Em relação à fisiopatologia da hipercalemia, a provocação é lembrar que as alterações são 3 grandes conjuntos de alterações que vão acontecer mais ou menos numa sequência, mas nem sempre assim. Então, primeiro você tem a articulação da onda T, depois você tem uma alteração da relação do PR da onda P com QRS. Então, você vai prolongando o PR, né, até que o P às vezes deixa de aparecer, para depois ter um alargamento do QRS. Então, essa que é a ordem que as coisas acontecem do ponto de vista eletrocardiográfico. Então, pode ser que em cenários em que você tem já um bloqueio do ritmo, né, AV, né, por exemplo, com o uso de um bloqueador do não AV, essa segunda fase, né, de um aumento do PR, ela vai tender a acontecer primeiro do que uma alteração evidente do QRS, né, do QRST. Então, a gente vai se deparar frequentemente com uma bradicardia que atrapalhou, que ela se manifestou numa disfunção AV antes dela acontecer, antes de você ter uma alteração do QRS. Então, acho que esse é um dos aprendizados assim, bem interessantes da gente ficar atento aí a coisas que a gente pode corrigir, e aí realmente aparece a correção do potássio como uma coisa para a gente lembrar sempre que a gente estiver diante de uma bradiarritmia, né? As outras coisas a gente já vai tender a lembrar, pensar nesse efeito sinérgico que pode estar presente. Então, acho que é um aprendizado interessante, né, da gente conhecer, ver uma coisa que fala, faz a gente ter uma reflexão, sobre essas, né, as mídias sociais, os podcasts, como é que o conhecimento chega na gente, faz a gente ser mais crítico com o que a gente escuta, né, buscar mais informações, não comprar direto alguma coisa porque veio de um blog popular, e sim tentar entender um pouco mais. E claro que aprender com isso, né? Então, minha conclusão pessoal, né, que eu dividi com a Mari, é que eu acho que a Brecht tem valor, a gente está aqui para falar um pouco tanto do super valor que deram para ela, que é uma coisa que a gente queria passar hoje, mas também da importância da gente, a emergência precisa ser sistematizada. Então, eu entendo que o Brecht é um jeito da gente pensar em sistematizar um pouquinho mais a conduta com a bradicardia, né? Então, diante de um paciente que está bradicárdico, pensar nas causas reversíveis, né? Pensar em coisas que estão juntas e tratar isso junto, né? Então, ela vai ajudar a gente, pera, está hipotenso? Vamos correr um voluminho. Será que tem insuficiência renal? O potássio pode estar alterado? Diante de um cenário desse, será que tem alguma droga que vai ser um pouquinho melhor que as outras? Aí entra a adrenalina, né? Pode aumentar a PA, aumentar a frequência cardíaca e ainda jogar o potássio dentro da célula.
Então, né, traz algumas coisas assim para a gente virar e considerar, né? E aí, sem estudos mais relevantes, né, a gente vai ficar um pouquinho na dúvida, né? E, por fim, né, uma síndrome que, num relato de caso, quase nenhum caso tem todos os componentes da síndrome, né? Fica difícil da gente defender, né, como uma síndrome Ô, Léo, Lineu. só um comentário aqui, assim, eu acho que, primeiro, muito bom, Mariana, a apresentação até me fez, eu particularmente não conhecia a síndrome, mas aí eu fiquei pensando durante a sua apresentação e pensando no caso, uma boa lista de problemas no seu caso, a síndrome não te ajuda em nada. Então, assim, você sabendo ou não sabendo essa síndrome e fazendo uma boa lista de problemas do paciente, que é o que a gente tem que fazer na emergência, né? Uma boa lista de problemas priorizando a prioridade, eu não vi como que ela acrescenta do ponto de vista de terapia, do ponto de vista de benefício clínico. Eu acho que talvez, igual o Léo falou, o que ela pode ajudar, você conhecendo ela, é sistematizar. Mas sistematizar a lista de problemas já fez. Ela já te ajuda, né? Então, mais uma vez, eu acho que esse caso, como a maioria dos casos de emergência, ele vem para mostrar o tanto que é bom uma lista de problema mental, assim, na hora que o paciente chega, que é a forma de você sistematizar suas prioridades. Nada mais que o Brecht fez é isso para você. Porque, vamos supor, eu acho que todo mundo aqui faz uma auto-reflexão, quem conduziria o caso diferente, sabendo que não existe o Brecht? Eu acho que pouca gente conduziria o caso diferente, ou ninguém conduziria esse caso diferente, sabendo se existe ou não existe o Brecht. Mas se ele veio para sistematizar, acho que aí ajuda. Eu acho que ele trouxe uma coisa, Lineu, ele trouxe atenção, entendeu? Então, o que a gente estava comentando aqui é que ele traz uma atenção para coisas que podem passar despercebidas. E ao trazer ênfase para... até a gente pode falar daquela série Passa Despercebido, né? Será que as bradicardias que a gente está recebendo, a gente está lembrando do potássio? Né? A gente deveria, mas será que a gente está lembrando agudamente do potássio? E aí você pega um eletro, você vê um eletro que não tem alterações clássicas de hipercalemia. Então, você subestima a alteração do potássio. E aí, de repente, você está diante de um cenário em que o potássio mais baixo é um responsável importante. Então, ela vem trazer, eu acho que tem um pouco dessa ajuda, então eu acho que ele não é inútil, mas eu acho que realmente ele vem de uma coisa que ele não é, no sentido em que ele te traz atenção para algo que você pode ficar um pouco desatento, né? Então, às vezes, a gente vê lá na tabelinha que a Mari mostrou que tem vários potássios na faixa dos 5, e você não vai costumar dar o gluconato para esses cenários. Mas, num paciente que já está usando bloqueador AV, por exemplo, esse potássio pode ser suficiente para degringolar a situação. Era isso que eu ia falar, se, por exemplo, nesse caso, uma paciente que a gente sabia que usava atenolol, com essa queixa de anúria, estava euvolêmica, a gente não poderia ter feito um gluconato ali? Não sei, não acho que ia resolver o problema, mas às vezes a gente ia tentar ali ganhar um tempo, porque assim, ela saiu muito rápido do marca-passo, né? Assim, foi uma... Tanto que antes dela sair da sala de emergência, ela já manteve estabilidade o tempo inteiro e ela saiu. Então, às vezes a gente, assim, não acho que escaparia, Mas eu acho que ela saiu do marca-passo por causa que vocês correram volume nela e foi passando a meia vida do atenolol. Eu acho que o potássio, às vezes, se for um potássio esdrúxulo, acima de 5,5, 6, eu acho que ajudaria bastante. Mas sei lá, eu acho que não muda muita coisa, não. Se um potássio de 5, o que você tem que tratar é essa bradicardia mesmo e tudo mais. Que agora, um potássio, um paciente bradicárdio com um potássio, sei lá, acima de 5,5, 6, eu acho que sem dúvida influencia. Mas um potássio muito limite, eu acho que o que tirou ela desse quadro foi o conjunto de coisas. Mas quanto estava o potássio dela mesmo, pessoal? Eu esqueci. Então, a gente, 3, o né? dia... O dia foi um dia caos. Foi meu primeiro dia no poli, na UPA, na verdade. E foi assim, a gente estava fazendo beliche de paciente. Inclusive, teve 2 marca-passos, o dela e teve outro. Então, assim, se teve uma gás lá na hora, eu não vou saber te falar. E aí, acho que no outro dia tava, assim, bem 5... Tipo assim, bem limite, assim, mais para cima. Mas, assim, como a gente não sabia ainda, foi um potássio que a gente olhou e falou assim, não, o potássio tá normal, entendeu? Não é nada que vai justificar. Lineu, o que a gente aprendeu aqui, assim, que a gente pode compartilhar, é que o potássio mais baixo do que a gente pensa vai estar contribuindo. Né? Isso é uma coisa que realmente deve ficar mais atento. Por esse efeito cinético, você não vai ter alteração elétrica que você está esperando, e o potássio não vai estar tão alto, ele está contribuindo, e aí, nessa série de casos, com essas evidências bem limitadas, mas considerando o pouco mal que o cálcio faz, né, em cenários em que você pode ter maior ou menor dificuldade, eu acho que isso vale a pena. Então, são todas essas considerações mesmo que fazem a gente fazer, mas que fazem a gente trazer para a nossa atenção, né,
Mas acho que essas são as conclusões, assim, né? Primeiro, atenção com onde vem a fonte, né? Não comprar, ter esse cuidado com a fisiopatologia, né? Não transformar a fisiopatologia em conduta, mas, ao mesmo tempo, saber utilizá-la, né? Pensar nisso e trazer formas de sistematizar coisas que podem passar. Sistematização nada mais é do que processo que vai evitar que a gente, num cenário como esse, né, 2 marca-passos para passar, sala com 11 pacientes, né, marca extra, ressuscitação no chão, porque se tivesse só ela na sala, não tivesse mais ninguém, acho que provavelmente ia saber até o molibdênio nela, a gente ia saber, né, Mari? Mas num cenário caótico, e aí que vem essa história da gente não perder coisas, mas aí você já falou, né, que sistematizar não é saber brecht, né? É você realmente fazer uma lista de problemas, saber fazer uma síndrome, saber poder né, sistematizar bem esse cuidado. Acho que essa que é o bacana. E claro que, né, num cenário que todo mundo, que uma coisa dessa fica famosa e muito se comenta, né? Até você saber que um pouquinho, né, diferenciar a moda do que é relevante, né, é importante, né? Se fosse para escolher o mnemônico hoje, o mnemônico mais importante para escolher seria o do Hautit, né, e não da Brecht, né? O mnemônico da aula anterior é mais importante que esse, mas esse aqui realmente acho que tem essas outras aprendizados para a gente. Acho que é isso, então. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, nenhum comentário, a gente vai encerrando. Uma perguntinha, algum comentário? Muito bem. Então tá bom. Mari, obrigado. Boa noite para todo mundo. Nos vemos aí na próxima sessão. Aulas gravadas lá no canal do YouTube também. Tchau para vocês. Obrigada, Léo. Boa noite.